Olá, eu sou Anderson Correia e esse é o Empreendecast. É um projeto que começou há muito tempo, pensando em compartilhar com várias pessoas histórias que inspiram, histórias que trazem conhecimento e fazem as pessoas crescerem dentro do empreendedorismo. O projeto começou numa rádio, como um programa de rádio, cresceu e o estúdio da rádio ficou pequeno e a gente teve que ampliar o projeto por causa do crescimento dele. E hoje nós estamos aqui com esse projeto maravilhoso, nesse estúdio maravilhoso da Nova Era, para começar o primeiro Empreendecast. Estou aqui com alguns convidados especiais que já são parceiros de longa data. Opa, como é que você está, Anderson? Tudo bem? Tudo certo. Olá, ouvintes aqui do nosso Empreendecast. Um prazer muito grande estar aqui, inclusive ser um dos pioneiros aqui do nosso podcast. Meu nome é Jairo Martins. Eu estou há 32 anos no mercado de empreendedorismo e de consultoria na área de gestão empresarial. E é um prazer muito grande estar aqui com você e trocarmos assuntos que são de muita relevância para todo esse pessoal hoje, que as decisões de hoje terão efeito amanhã. Mas tem muita gente já vivendo hoje com muita soberania e também com bastante leveza. E é isso que a gente quer trazer nesse podcast. Um prazer muito grande estar contigo. Para mim também é um prazer inenarrável. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu me chamo José Martins, né? Estou na área de consultoria empresarial há aproximadamente 20 anos, por mais que a carinha seja de 22, né? Mas para mim é muita alegria estar aqui no primeiro Empreendecast juntamente com você. É um grande empresário da nossa região, uma carreira de sucesso, e também poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivido nas empresas no período pós-pandemia, né? E eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Com certeza, não poderia ser melhor, né, com essa dupla, que por sinal é pai e filho, né, Jairo Martins, José Martins. Para mim é um prazer muito grande tê-los aqui no primeiro de muitos Empreendecasts, que é esse projeto aí que a gente está fazendo funcionar. E a proposta do Empreendecast é justamente trazer para você que nos acompanha informações que são relevantes. Talvez você não seja um empreendedor, mas tem o desejo de se tornar um empreendedor. Talvez você quer aprender apenas a ser um empreendedor dentro da sua casa, quer cuidar apenas das suas finanças. A gente também vai falar muito sobre esses assuntos aqui no Empreendecast. Mas o que eu queria trazer hoje aqui, nesse primeiro Empreendecast, é falar um pouquinho sobre como começar. Porque a gente está vivendo aí um período bem difícil, pós-pandemia, economia instável, inflação em alta, e eu fiz questão de trazer hoje o Jairo por causa dessa experiência dele e o Jussier também, porque eles viajam aí o país todo, conhecem várias empresas e eles podem falar um pouquinho de como tem sido esse pós-pandemia. E assim, muitas empresas surgiram depois da pandemia, né, Jairo? Perfeito. Então, o que acontece? Tem pessoas ainda com coragem, tem pessoas empreendendo, porque eu acho que isso até é natural do brasileiro, querer empreender. Sim. Mas é importante que isso seja feito da maneira correta, né? E na visão de vocês, qual que seria a maneira correta de começar a empreender, principalmente num momento tão difícil como esse? José Pascoal Rossetti, um dos grandes economistas do Brasil, ele, em uma dessas teses que ele defende, ele fala muito sobre os ciclos e a relação entre o desemprego e a inflação. Você tem o ciclo onde a inflação está alta, o desemprego está alto, você vai para um outro ciclo onde a inflação está baixa e o desemprego alto, você vai para um outro ciclo onde a inflação está alta e o desemprego baixo, e o último ciclo onde está tudo baixo. E esses ciclos eles se repetem ao longo da história, e cada um desses ciclos define alguma atividade, alguma ação que você vai estabelecer em relação ao mercado, seja no mercado empreendedor, seja no mercado de sustentação. Então, o que nós temos vendo? Esses ciclos nada mais são do que o que a gente entende hoje como as variáveis incontroláveis, né? Incontroláveis entre aspas, porque sempre existe uma tendência, e essas tendências, se nós soubermos observar isso, nós vamos talvez minimizar os riscos de tomar uma decisão errada. A pandemia nos ensinou, principalmente, que nós estamos num mundo VUCA, ou seja, não estávamos esperando os efeitos de uma pandemia. Automaticamente,
as pessoas começaram a desenvolver os seus aspectos mais criativos e dentro desses aspectos criativos, as pessoas começaram a se reinventar. E essa palavra reinvenção, ela foi o start, né? Justamente de novos empreendedores, de empreendedores que tinham visões diferentes e muita coisa que estava debaixo do tapete, o pessoal tirou debaixo do tapete. E na realidade, então, esse perfil de empreendedor, está surgindo justamente dentro de cenários que justamente não podemos olhar o cenário como algo que vai bloquear, mas como uma oportunidade de estarmos acrescentando, liberando os nossos potenciais e acrescentando ao mercado. Tanto que pós-pandemia, né, estatisticamente, a cada 10 pessoas, 3 delas são empreendedores. Né, porque trouxe um nicho de... A pandemia ela trouxe um nicho onde as pessoas começaram a ver oportunidade. Existe o velho ditado, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Né, mas o próprio mercado de delivery ele aumentou muito. Né, então o pessoal hoje em dia, apesar de ser algo prático, apesar de se tornar algo muito prático, o ambiente delivery, né, muitas pessoas acabaram indo para esse nicho porque viram uma oportunidade nisso. Mas a gente percebeu também, não sei se foi essa visão de vocês, mas na minha percepção, eu vejo que houve uma certa peneira, né? Muitos empreendedores, aqueles empreendedores que ficavam estacionados ali, que não queriam se atualizar, acabaram saindo do mercado por conta dessa varredura que a gente teve aí. Sim, sim. Então, assim, foi algo positivo, né? Se é que dá para dizer que foi positivo, mas é uma tragédia o que aconteceu, mas de alguma forma se extraiu algo positivo dessa situação toda. Ok, muito bem observado, Anderson. Existe uma parábola, né, uma fábula, onde diz que tinha um pai de família que ele tinha 2 filhos gêmeos e tinham 6 anos. Mas esse pai chegava todos os dias bêbado em casa e quebrava tudo dentro de casa e era uma situação um pouco delicada. Até que esses 2 filhos, eles acabaram sendo doados para 2 famílias. E nunca mais se viram. Né? 30 anos mais tarde, esses 2 filhos se encontraram. E esses 2 filhos se encontraram e aí, imagina através de um programa de TV, se encontraram, e um deles era um empresário muito bem sucedido, uma pessoa com uma família exemplar, e o outro filho era um maltrapilho, estava jogado às traças, na sarjeta, e perguntaram para os dois irmãos, olha, você que chegou aí a ter uma família exemplar e tudo, qual o segredo do seu sucesso? Ele disse, também, tendo o pai que eu tive, eu só pude dar nisso. E perguntaram para o outro irmão dele, que estava numa situação bastante deplorável lá, e você, como é que você chegou nesse estado? E ele disse, também, tendo o pai que eu tive, eu só pude dar nisso. Ou seja, para o mesmo cenário, as interpretações são diferentes. Ou seja, alguns interpretam o cenário como uma oportunidade de crescimento. Outras interpretam o cenário como uma oportunidade para você simplesmente desistir dos seus sonhos. Então, na realidade, o pensamento empreendedor passa por uma análise de cenário e análise dos seus potenciais. Porque quando você entende que o cenário ele também tem as suas dores, como todo empreendimento tem, na realidade, o empreendedor ele diz o seguinte, olha, esta dor aqui eu posso desenvolver uma visão criativa e automaticamente resolver essa dor. E quando ele resolve essa dor, ou busca resolver essa dor, ele passa a ser um grande empreendedor em potencial. E é o que aconteceu nessa pandemia. Essa pandemia levou muitas dores em muitos segmentos de várias formas. E os empreendedores viram dentro desse cenário uma grande oportunidade para que essas dores fossem resolvidas. E aí nasceram grandes empresas, como você comentou, justamente nessa proporção. E esses empreendedores hoje estão colhendo os frutos daquilo que muita gente até não pensou e que eles foram os primeiros. A Rise, inclusive, dizia, numa das suas teses do marketing, ele diz o seguinte, olha, num ambiente é melhor você ser o primeiro, porque você é o primeiro, você é o mais lembrado e você detém um mercado maior, não necessariamente sendo melhor. Na realidade, esse cenário nos ensinou, o cenário das indefinições, que é o mundo VUCA, nos ensinou que também existem dores e nessas dores nascem os grandes empreendedores. Só que também, de certa forma, infelizmente, né, no meio da pandemia,
o mesmo pessoal que conseguiu esse nicho de mercado e acabou alavancando, hoje praticamente já fecharam suas empresas por uma falta de planejamento. Porque eles pegaram uma oportunidade de negócio. Só que ao mesmo momento que pegaram uma oportunidade de negócio e começou a girar o financeiro deles, eles não esqueceram de planejar. Esqueceram de planejar pós-pandemia, porque eles simplesmente viveram somente um momento. E aí, quando que eles viveram aquele momento, eles começaram já a ficar um pouco apavorados, de certa forma, porque tipo assim, poxa, o meu mercado está acabando. E agora o que eu vou fazer? Muitas pessoas acabaram também fechando suas empresas pós-pandemia por causa de uma falta de planejamento. Aí faltou a gestão que vem depois. Mas Perfeito. Ainda falando, porque a gente está falando sobre quem vai começar. Sim. Então, primeira coisa, o Jairo já falou aqui, tem que ter a atitude certa. Sim. Você enxergar o negócio da maneira errada, no primeiro problema, na primeira dificuldade, não vai dar por causa dessa dificuldade. Desespero. Ao invés de ir lá e transpor aquela dificuldade para que o negócio continue e você continue crescendo. Mas vamos imaginar um cenário, Jairo, de alguém que você vai no médico hoje e ele pega o seu exame e diz assim, você está assim, assim, assim. Né? Então agora você tem que começar um tratamento. Essa é a visão do empreendedor. Você tem um diagnóstico muito bem feito e um tratamento muito bem feito. Se nós trouxermos isso para o meio corporativo, ele sempre vai ser fruto de um diagnóstico bem feito para um planejamento bem feito. Então, automaticamente, quando você consegue diagnosticar, você tem elementos próprios para o diagnóstico de oportunidades, você consegue traçar um plano de ação, um plano empreendedor, um plano estratégico, de acordo com aquelas dores que o teu diagnóstico levantou, para que esse tratamento ou essa ação seja uma ação que dê segurança e que você consiga enxergar justamente este alvo e trabalhar com ele com seus devidos monitoramentos. Né? A gente ouve bastante que o brasileiro ele não planeja muito, né? O japonês lá fica 70% do tempo planejando e 30% lá executando. E o brasileiro tem essa fama de não planejar. Então o planejamento é mais um ingrediente que tem que ter quando você vai começar a empreender. E como é que começa esse planejamento? Muitas vezes eu vejo assim pessoas metendo a cara e empreendendo sem R$1. É mais ou menos o que aconteceu comigo, né? E aí, qual que seria a receita de vocês para quem vai começar? Poxa, eu não tenho grana. Como é que eu vou saber se esse negócio é viável ou não? Porque não vai brotar. O dinheiro não vai brotar. Mais valioso que o dinheiro é a ideia. Entendeu? E na verdade, quando você tem uma ideia, da mesma forma que ela se formou, você também... eu sempre digo, nada vem pela metade, a não ser que você queira. Toda boa ideia, ela justamente vem precedida de uma ação. Não existe uma ideia isolada, a não ser que você seja muito impulsivo, onde uma grande ideia, você sempre vai te motivar a buscar uma ação em cima dela no cenário que você tem. Né? E muito disso, para quem está querendo iniciar, eu acho que nada mais, nada menos que um bom planejamento. Porque a partir do momento que tu traça um bom planejamento e através do planejamento tu ter também as tuas ideias formadas e entendendo também o mercado que tu está entrando, né, eu acho que já é um bom ponto de partida, porque tu está entendendo todo o cenário, tu está entendendo todo o contexto. Né, e tu já está querendo já se imaginar onde você está querendo chegar. E tem uma questão, e esse levantou um ponto muito interessante, porque justamente as pessoas pensam o seguinte, olha, como é que eu posso levantar e começar um bom negócio sem dinheiro? Mas tem gente que inicia um negócio com muito dinheiro e quebra. Nós temos também outra questão. E tudo envolve dentro da sua expertise, dentro da sua inteligência, dentro daquilo que você tem traçado, porque às vezes não é o fato de você empreender, você ter muito dinheiro para colocar em cima de uma ideia. Toda e qualquer ideia, se for bem estruturada, você consegue fazer gestão. Toda ideia que for mal estruturada, você vai gastar muito dinheiro. Tá? Vou te dar um exemplo bem típico que aconteceu nessa pandemia. Foi o lançamento de um jogo NFT, onde foi investido 500 mil reais inicialmente, depois foi mais um aporte, que desse lançamento levou uma semana e faliu a empresa. Né? Um investimento considerável para o início de um negócio, mas com um planejamento não tão interessante para quebrar o negócio. Então, essa grandeza de
de uma relação direta entre investimento e negócio é uma das questões, eu vejo primordiais para você pensar ao investir no negócio. Você pode fazer um negócio apenas com ideia? Pode, depende do negócio. Você pode fazer um bom negócio com muito dinheiro? Pode, depende do negócio. Eu estou fazendo a mesma analogia que eu fiz com esta fábula que eu coloquei. Vai depender muito de como você encara, de como você vai trabalhar. Vou dar até alguns exemplos por exemplo, as empresas de tecnologia que fazem os seus MVPs, os seus mockups e vão partir para uma série A na nível de desenvolvimento, o investimento é infinitamente superior ao white paper, ao mockup, ao MVP, onde é menor. Mas a ideia e aquilo que ele vai entregar ao mercado pode ser tão interessante que pode receber investimentos altíssimos que vai dar uma sustentação e vamos supor, essa pequena empresa, essa startup pode se transformar num unicórnio rapidamente, como existe. Assim, eu saindo do campo da tecnologia, vamos para o campo da economia tradicional, você pode ter uma ideia que vai alcançar um determinado público, que você vai ter um determinado resultado e automaticamente vai depender muito de como você vai estruturar. E até teve um exemplo muito claro, eu tive há 2 semanas sentado com uma pessoa que queria empreender. E ele disse assim, Jairo, vamos sentar aqui que eu quero te mostrar? Vamos. E ele mostrou o planejamento dele. E ele disse assim, eu vou criar alguns personagens fictícios aqui, né? Ele disse o seguinte, olha, eu gosto muito de café. Então eu vou abrir uma cafeteria. E eu, poxa, que legal, porque é bom café. Então você imagina, eu vou faturar tanto, o café é gostoso, isso e aquilo, e eu disse, ok, mas como é que você vai atrair o público? O que vai fazer você ser diferencial de cada um? Qual é o seu payback de investimento? Como assim playback? Não, é payback, né? Como é que você vai administrar o teu custo fixo? Qual é a origem do custo fixo? Em quanto tempo você vai amortizar? Como é que você vai fazer a tua logística? Onde é que você vai empreender? Aí comecei a fazer uma série de perguntas para começar o planejamento. E ele já estava com o planejamento pronto que não contemplava tudo. Apenas dizia, café é bom. Então, por isso que eu digo, uma ideia tem que ser precedida de um aquela bom história, plano. né? Não é porque você é um bom cozinheiro que você vai... Você pode ter um restaurante. Exatamente. Né? Minha tia gosta de docinho de coco com uma margarida embaixo. Mas todo mundo vai gostar do docinho de coco com uma margarida embaixo? Então, você tem que olhar para o mercado, você tem que olhar para o tamanho do mercado, você tem que olhar em quanto tempo que esse pessoal vai ser fidelizado, qual é o nível de relacionamento, quais são as informações de mercado que você vai ter. E aí, mas deixa eu ver se eu entendi. A cafeteria, que é o exemplo que tu deu, né? Vamos pegar esse exemplo. Ela pode ser implementada em qualquer lugar. O problema só é implementá-la da maneira errada. É isso? Exatamente. Então é só o planejamento que tem que ser... Mas praticamente qualquer negócio é viável ou tem aquele negócio... Tu já chegou a pegar algum cliente ou o Jussier que foi fazer o planejamento e, cara, procura outra coisa porque isso aqui não vai dar certo. Já aconteceu? Já. Mas aí o problema estava com o segmento? Não, com a própria pessoa. Para aquela pessoa não daria certo. Isso. Talvez outra pessoa com outras condições conseguiriam. E não só isso, talvez, Anderson, porque às vezes o que acontece, fugindo um pouco da questão gestão, planejamento, vai muito da motivação que tu está carregando. Porque acontece, tu pode ter 0 custos para te iniciar um projeto, mas dependendo da motivação que tu tiver dentro de ti, tu sabe como é que tu vai encarar o primeiro problema que talvez vai acontecer. Com a motivação que tiver dentro de ti, tu sabe talvez também como é que tu vai encarar o primeiro problema que vai acontecer. Ou no primeiro problema tu, tipo assim, embaixo, que isso daqui não era pra mim, e tu vai encerrar, ou no primeiro momento que vier uma dificuldade, fala, poxa, eu vou insistir porque eu tô acreditando muito nisso daqui. Então, fugindo um pouco talvez do que a gente tá, mas é um fator muito importante, porque às vezes tu pode chegar pra mim, eu te contar um projeto meu, tu vai chegar pra mim, embaixo, você, top, toca essa ideia e conta comigo. Como eu posso chegar pro Joãozinho, o Joãozinho chegar para mim, José, cara, não sei se é para ti. E é importante a pessoa consultar mais do que um conselheiro apenas? Ou tipo assim, não, eu confio no Jairo. Eu vou conversar com o Jairo, se o Jairo disser para mim que esse negócio é viável, eu vou tocar em frente. Eu acho que primeiro a primeira expertise está no empreendedor, né? Ele tem que ser o primeiro a acreditar na ideia. Exatamente, né?
E depois ele vai dizer o seguinte, eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu quero consultar pessoas que me agreguem e eu quero seguir exemplos vencedores. Então, eu vou buscar pessoas que realmente agreguem, sejam vencedores, para que realmente a opinião deles tenha uma relevância maior. Eu não posso consultar alguém que já faliu muitas vezes tentando coisas mirabolantes para me aconselhar. Então eu vou procurar exemplos ele até pode ter falido, né? Exato. Ele mas pode até tem ser, aquele que até ser quebra qualquer negócio. Né? Ele pode até ser uma referência para que eu não venha repetir a história dele. Mas eu prefiro perder esse tempo com ele e ganhar meu tempo com quem realmente vai me acrescentar. É interessante você colocou justamente isso, porque eu tenho exemplos muito claros. Na mesma época que eu fiz uma mentoria para 2 negócios que estavam começando, dois empreendedores, na época, eles tinham 28 anos, os dois. E um deles chegou a fazer investimento numa das máquinas que ele colocou e a máquina ficou parada, está parada até hoje. E o outro é a segunda maior fabricante do mesmo produto em 6 anos, do Brasil. Eu estive com ele a semana passada. Ele tem 2 empresas em Curitiba e uma em Pato Branco. Ele é a segunda maior fabricante do Brasil. Ele tem 34 anos. E ele começou há 6 anos atrás. O mesmo daquela época que eu conversei, ele ficou com a coisa parada. Mas por quê? Porque na realidade ele não sabia ao certo se ele ia dar continuidade naquela ideia. E o outro estava convicto e tinha expertise em como que ia levar isso aí para frente. É aquela história, não sei se vocês já ouviram do vendedor. Ah, sim, de sapato. Sapato, né? Ele foi mandado para um país lá para vender, chegou lá, todo mundo descalço. Ele falou assim, não, aqui ninguém compra, ninguém usa sapato aqui, como é que eu vou vender? Exato. E voltou, falou, tenho que voltar porque não dá certo. Aí mandaram um outro, ele falou assim, vocês mandam o estoque para cá porque aqui ninguém usa sapato, eu vou vender para todo mundo. Então é a forma de encarar, né? Então isso aí, vamos lá, recapitulando, tem que ter a atitude correta, tem que ter um planejamento, tem que ter certeza de que realmente é aquilo que você quer. Agora, o líder do processo é aquele que justamente teve a visão. Então eu tenho a visão, agora eu me torno líder do processo. E se eu sou líder do processo, eu vou verificar quais são as variáveis e lacunas dentro dessa espinha dorsal que eu vou cobrir para que realmente esse processo seja robusto. Aí sim, aí eu busco justamente quem justamente vai suprir essas lacunas para que realmente esse projeto seja um projeto vencedor. Aí você começa a criar um corpo com parceiros, com colaboradores, pessoas que vão complementar naquilo que você tem deficiência. Exatamente. Né? No meu negócio eu percebo que eu tenho algumas deficiências em algumas áreas. E aí eu sou agraciado por ter a minha esposa e meu filho trabalhando comigo. Cada um tem a sua particularidade, eles têm aquilo que eu não tenho. E eu levei essa sorte, né? Não precisei buscar no mercado. Mas muitas pessoas precisam buscar no mercado. A grande maioria. Mas o cara que é líder mesmo, por natureza, que geralmente é o cara que tem coragem de empreender, sim, geralmente ele é centralizador. Sim, exatamente. E aí, como trabalhar isso na cabeça? Agora, falem para esse cara que é líder e que não quer deixar ninguém fazer nada, ele quer fazer tudo. O que ele precisa fazer para mudar isso? Porque isso atrapalha, né? É muito porque automaticamente muitas vezes ele quer ter o controle de tudo, né, sobre a mão dele. Só que a partir do momento que ele tem o controle de tudo, às vezes não consegue entender verdadeiramente como é que está cada setor dele. Porque é diferente, tipo assim, eu vou contratar alguns líderes para estar junto comigo. Eu tenho que ter confiança nesses líderes para ele fazer a máquina rodar. Só que a partir do momento que eu centralizo tudo em mim, eu não consigo ter, como é que é a palavra? Eu não consigo talvez distribuir como eu gostaria de distribuir para um crescimento. Porque eu estou fazendo um pouquinho daqui, estou fazendo um pouquinho daqui, estou fazendo um pouquinho daqui. Só que eu não estou altamente concentrado numa fatia maior. Aí a partir do momento que esse líder toma tudo como controle, ele não consegue, muitos conseguem expandir, mas muitos eles ficam somente ali por causa disso. Porque eles acham que somente eles são donos da verdade, eles somente são donos da razão, somente eles sabem tudo, né? Então automaticamente acaba tendo... Eu já trabalhei numa loja de material de construção que o dono chegava lá e ele não confiava em ninguém nem para varrer o pátio. A diferença... Eu vou lá varrer porque ninguém sabe fazer certo isso aqui. A diferença da progressão geométrica e a progressão aritmética está diretamente proporcionado ao líder centralizador. Ele vai crescer.
E vai crescer, mas ele se limita até um ponto. Quando envolve a equipe... Vai crescer e vai adoecer, provavelmente. Né? Não, a grande maioria adoece. Quando você justamente compartilha seus objetivos e principalmente o propósito da organização, o crescimento é em progressão geométrica. O que a gente tem visto muito hoje, a gente vê os líderes centralizadores, eu vejo assim, não é um defeito você ser um centralizador, mas é um grande defeito você não descentralizar, né? Porque na realidade, e a tendência mundial em negócios, em business, e aí eu dou um alerta para muita gente, é a descentralização. Nós estamos vendo aí, quando você fala hoje, a gente está falando muito em metaverso, isso, aquilo, a palavra correta é decentraland, ou decentralize. O mundo quanto mais a descentralização, essa é a palavra do futuro. Tá? Hoje você vê DeFi, você vê dApps, você vê muita coisa. Mas eu estou falando assim, no nosso tupiniquim aqui, quanto mais descentralizado, maior a soma de forças. E aí é que está. Quanto mais centralizado, menor as forças. Se eu quiser multiplicar as minhas forças, eu tenho que envolver as pessoas. Porque daí tu forma líderes junto contigo, né? É um processo bem complexo, né? E tem como você começar a empresa. Comecei a minha empresa pequenininha aqui sozinho, eu mais uma pessoa. E tem pessoas nos ouvindo agora, nos assistindo, querendo empreender. E o que eles devem fazer para já ir estruturando a empresa assim, para quando crescer, essa empresa já está preparada para esse processo? Como é que faz aí? Primeiro de tudo, um bom projeto, um bom planejamento e um bom cronograma. Isso é o fundamental. Cada cronograma com seus pré-requisitos, cada pré-requisito com as suas ações, cada ações com o seu monitoramento. Esse é o início, esse é o pontapé inicial. E o acompanhamento disso tudo, né? Exato. O acompanhamento, porque às vezes tu traça as ações mensais, né, e ações trimestrais, e às vezes tu deixa para verificar uma ação trimestral somente no final do trimestre. Mas sabendo que tu pode verificar lá de maneira mensal ou de maneira quinzenal, até mesmo para te começar a ver mesmo o teu parâmetro real. É engraçado que no nosso ramo, né, eu conheci profissionais que não tinham controle de nada, tava ali cortando o cabelo, dinheiro, bolo assim de dinheiro em cada bolso. O cliente chegava, ele cobrava, daqui a pouco vinha alguém trazer lâmina, ele comprava, já tirava daquele dinheiro, pagava, né, uma misturança. E eu conheci pessoas que não tinham tecnologia, mas caderninho na mão, final do mês ele sabia exatamente quantos cortes tinha feito, quanto que tinha entrado de grana, quanto que ele gastou. Era um negócio bem arcaico, mas era organizado. Hoje nós temos tecnologia à nossa disposição. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, mas eu já, na questão da tecnologia. Eu levanto um pouco esse alerta, porque se tem um pessoal informal, não sei o que lá, o que a pandemia fez com essa turma? Ou seja, esse mesmo pessoal que estava na informalidade, que estava... A pandemia veio e pegou o pessoal de calça curta. Porque eles estavam acostumados com uma rotina onde tinha um pleno domínio. E entrar numa rotina onde não tinha nenhum domínio. E justamente porque não tinha nenhum domínio, automaticamente foram as pessoas que mais sofreram. Vê se essas pessoas estão fazendo a mesma coisa agora. Não estão. Não estão. Entendeu? E a tecnologia, né, ela sempre vem para auxiliar. Né? E hoje em dia tem muitas ferramentas, né, que tu pode... Gratuitas, inclusive, gratuitas, né? Que estão ali não somente para um sistema a nível de computador, mas sim, principalmente para o teu smartphone, para o teu celular. Onde daqui a pouco tu precisa fazer uma viagem de emergência, tu consegue analisar os teus números de onde você estiver. E às vezes a gente acha que isso é muito... Tem muitos empreendedores que ainda acham assim, eu não vou confiar nisso, eu não vou confiar naquilo, porque alguém pode acessar minha conta, porque alguém pode fazer isso, alguém pode fazer aquilo. Então tem muita gente que tem esse cuidado sobre a segurança da informação, né? Mas a gente tem que entender também as habilidades que isso vai nos trazer, né? Porque é muito mais fácil hoje ter uma informação através de 2, 3 cliques, onde eu pego um relatório mensal, um relatório semestral, um relatório anual, que vai me trazer muita facilidade para mim uma tomada de ação. Onde eu, ao invés de eu pegar algumas planilhas de maneira manual, procurar levantar, pegar um calculador e começar a calcular. Acho que a soma deu errado, vamos voltar lá tudo novamente.
Então as ferramentas elas vêm para ajudar. E como você comentou, tem muitas ferramentas gratuitas que auxiliam hoje em dia nisso. Né? Kaori Ishikawa falava, né? O grande segredo está em traduzir os fatos em dados. Eu não posso tomar decisões com base em suposições, mas eu tomo decisões com base em informações. As informações é que nos levam às melhores decisões, né? As suposições nos levam às maiores incertezas. Então, quando eu tomo decisões traduzindo os fatos em dados, eu posso utilizar a tecnologia para que essas informações sejam informações fidedignas para que eu possa tomar uma decisão. Os números falam, né? Sim. Diria o Marcelo Germano, né? Da IAG, os números falam tudo. Exato. E tudo pode ser medido, né? Se existe, pode ser medido. Exatamente. E aí as pessoas têm dificuldade muitas vezes em colocar isso em planilhas, colocar isso no papel. É mais ou menos o trabalho de vocês, né? Quando vocês pegam uma empresa para fazer uma consultoria, para dar um diagnóstico, para melhor. Se vocês são chamados é porque a pessoa está tendo dificuldade, né? Ninguém vai chamar vocês se acha que está tudo certo, né? E aí, como é que é esse trabalho de vocês? Vocês chegam lá e... Na verdade, você tem às vezes uma necessidade estratégica, uma tática e uma operacional, né? Às vezes você tem uma habilidade estratégica, não tem tática operacional ou vice-versa, né? Às vezes o trabalho, às vezes do consultor, a palavra consultor, não, nós somos o suporte, nós somos o staff, né? Que automaticamente visa potencializar uma empresa e ela atingirem objetivos que eventualmente, de alguma forma ou de outra, pode ser acelerado, né? Então você acaba justamente buscando, através da expertise, levar às empresas, levar aos clientes, aos negócios, conseguirem ver a luz no fundo do túnel e chegar até o fim do túnel tendo certeza que ali tinha uma luz, né? Então esse é o processo, é assim que nós trabalhamos, é assim que a gente busca nesse tempo todo. Graças a Deus estamos de pé, porque os nossos clientes hoje têm nos recomendado, isso tem sido um fator para a gente muito positivo. A seriedade com que você leva isso. Quando você está no cliente, você passa a ser parte integrante do cliente. O seu sucesso é o sucesso dele. Então, já como um propósito de trabalho, a gente sempre entende que o nosso sucesso não vai ser o sucesso daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo. Mas o meu cliente tendo sucesso significa que nós conseguimos fazer em conjunto. Nem o consultor faz sozinho, nem o cliente faz sozinho, mas um trabalho em conjunto sempre tem um melhor resultado. A gente percebe, né, Jussier, que as pessoas têm medo, às vezes, né, da consultoria. Por quê? Muitas vezes ele já está com problema. Ele enxerga isso como um custo a mais. E aí ele chama lá o Jussier para arrumar a empresa dele, mas aí é óbvio que vem aquela dúvida na mente do empreendedor. Aí, se eu chamar esse cara aqui, ele vai me gerar mais um custo e ainda capaz de não me resolver o problema. Acontece muito isso se vocês fazerem, de repente, uma visita e talvez um orçamento ali, vai te custar tanto, e o cara falar assim, não dá, não tem como, eu já não estou legal. Como é que vocês agem? Eu procuro não tratar sempre como um custo, né? E sim, às vezes, como um investimento. Porque às vezes a gente tendo uma visão macro do próprio negócio do cliente, como a gente visita algumas empresas, a gente acaba sempre pegando alguns feedbacks, algumas estratégias potenciais que a gente sempre vai carregando, né? Seja de empresa de pequeno porte, como também empresas de grande porte. Né? E a gente sempre chega com ideias, né? A gente sempre chega entendendo o que o cliente está passando no momento e sabendo aonde que ele pode chegar, né? E a gente traça sempre um planejamento, a gente traça sempre um plano de ação. É claro que às vezes muitas empresas analisam uma proposta, falam, e aí, o que será que dá para nós fazer? Eu falei, vamos fazer acontecer. Porque a gente tem a certeza que a partir do momento que nós entramos numa ação conjunta, como o Jairo comentou, a gente sabe que a gente consegue chegar a muitos objetivos. A gente sabe que lá no final talvez de um trabalho que oportunamente causa uma continuidade do trabalho, a gente estoura um champanhe. Agora deixa eu perguntar, e os pequenos? A gente está falando de quem está começando a empreender. É importante ter uma consultoria? Eu fiz uma semana passada. Para uma empresa que está começando? Para uma pessoa que estava começando. Uma pessoa que ia lançar uma marca de camisa. E ele me chamou e disse assim, Jairo,
eu quero sentar com você. Ele disse bem assim, é interessante, talvez tenha muitos casos assim. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma ideia, é só eu, mas eu quero fazer isso aqui dar certo. Eu queria tomar um café contigo. Eu estou no mesmo processo com um conhecido meu, ele quer se tornar um mestre churrasqueiro. Se ele precisar de cobaia, aí a gente se habilita, né? E aí eu te confesso que eu fiquei uma manhã toda com esse garoto, né? Mas o que ele me chamou a atenção, e a gente tem que ter esse caminho de mão dupla, porque eu senti nele uma vontade muito grande, uma inteligência muito boa, um garoto assim, sabe quando você sente o espírito empreendedor dele? Eu disse, cara, eu vou ajudar esse cara, né? Nós sentamos, e aí eu comecei a falar do negócio dele junto com ele, assim, esse aqui é o caminho, assim, ele, caramba, eu levei, eu acho que 1 ano para tentar achar isso que ele está me falando, tal, vou fazer isso aqui. Não é fazer isso aqui, vamos fazer um plano de ação agora. Aí ele fez um plano de ação, e aí nós fizemos esse, vou fazer assim, pá, vou fazer tal. Esse quanto é que vai custar? Assim, por enquanto nada, né? Por enquanto você vai fazer acontecer. Agora é o seguinte, quando você estiver legal, a gente vai conversar. Mas por enquanto, nós vamos fazer você crescer. Sabe? Então, às vezes, muita gente precisa desse empurrãozinho. Precisa de alguém apostar nele. Sabe? De você dizer assim, não, vai dar certo e eu estou aqui, pode contar comigo. E aqui não tem nada a ver com você estar de olho no bolso dele. É você estar de olho no propósito dele. E é muito interessante quando você cresce, porque, como falei, com uma vida, uma via de mãos duplas, no fim, você acaba entrando no negócio dele, estando com ele, participando do negócio dele, quando ele estiver justamente num momento bastante elevado. E o que vai acontecer com esse garoto? Então, às vezes, não custa, a gente não troca, às vezes, expertise por dinheiro. Tem alguns casos que você também é um investidor no teu cliente. Tem casos que você sente no cliente a necessidade dele, mas às vezes uma impotência em determinados pontos. Então, como um propósito meu, do Jussier, nós também apostamos no pessoal. E nós também, às vezes, nos colocamos à disposição e nós temos um tempo que a gente pode fazer isso acontecer. Então, isso, tá, com certeza. Então, Jairo, a gente está falando sobre essa questão do empreendedor que está começando e que quer uma consultoria. E vocês se tornam investidores, como tu falou e tal. Mas é importante, então, no começo do projeto você já buscar consultoria e não esperar a doença primeiro para depois procurar um médico. Você pode prevenir antes. Ele pode buscar uma orientação, pode buscar uma mentoria, sabe? Ele pode fazer uma pesquisa de mercado. Então, existem várias ferramentas antes de ele iniciar o negócio dele, que ele pode utilizar, né? Por exemplo, se eu viesse aqui na Nova Era, aqui que nós estamos fazendo esse podcast, e eu tomasse um café, eu ia ficar cliente só pela delícia do café que eles servem aqui, né? Então, eu acredito que eles pensaram nisso antes, né? Com certeza. Mas eu estou dizendo para vocês que você tem você tem muitas variáveis para iniciar um negócio. A pesquisa de mercado é uma, como eu falei. Busca uma mentoria, busca mais de uma opinião, pessoas que já estão no negócio, busca um benchmarking. Então você tem muitos elementos e hoje muita acessibilidade dentro dos mercados e nichos que você quer empreender, né? Agora tu tocou num assunto bem interessante, que tu falou sobre o propósito. Eu percebo que muitas pessoas começam o negócio pensando no seguinte, eu vou abrir isso aqui porque dá dinheiro. A barbearia dá dinheiro. Dá mesmo, é verdade. Se não desse, eu já não estava mais no ramo. Mas não é esse o principal motivo de eu, por exemplo, ter aberto uma barbearia. Eu era representante, ganhava bem e de repente eu vi que a minha profissão não tinha mais propósito. E a barbearia, ela trouxe para mim algo novo, né? Tem um propósito. As pessoas saem de lá, quando termina de cortar um cabelo e vê o sorriso do cliente no espelho, a autoestima dele lá em cima. Quando você ouve falar aquilo que muitas vezes você já falou, outras pessoas falaram, eu vou lá na barbearia Carvoeira e é legal porque o atendimento é sempre bom, sempre igual, tem um padrão. E ouvir isso, entendeu? É motivador. Então o propósito é esse, é trazer algo de legal, de especial para as pessoas. Então eu acho que esse é um ingrediente que não pode faltar em negócio nenhum, né, Jussier?
Não, até porque, na verdade, é uma maneira de tu estar cada vez mais fidelizando, né, o teu cliente. A partir do momento que tem o teu propósito, tu sabe a maneira que o teu cliente vai entrar, a maneira que o teu cliente vai sair. E a partir do momento que o teu cliente entra lá na tua barbearia, ele sabe como ele vai sair. É o momento que ele sabe como ele vai sair, ele sabe que se alguém perguntar para ele, poxa, onde é que tu cortou teu cabelo? Cara, eu corto lá na barbearia Carveira. E ele vai falar por que ele corta na barbearia Carveira. Não é só porque ele simplesmente às vezes gostou do corte, mas tem toda a parte envolvida por trás. É o atendimento, é a chegada dele, é sempre quando chega lá, poxa, quer um cafezinho, quer uma água, espera aqui só um pouquinho, já vai ser atendido, sabe? Então é toda a parte comunicativa, toda a parte interativa que há dentro do ambiente, né? Na realidade ele compra um conceito e um propósito de brinde e leva um corte de cabelo. Né? Então é mais ou menos isso que a gente entende como propósito de negócio, né? E eu vejo que sim, quando você vai empreender, você tem que sempre pensar o seguinte: o que eu estou entregando para o meu mercado? Estou entregando um produto ou estou entregando um conceito? Estou entregando um produto ou estou entregando uma ideia? Estou entregando um produto ou estou entregando uma concepção de qualidade de vida, ou de bem-estar, ou de ambiente, ou de network, seja lá o que for. Mas quando você entrega só o produto, você vai trocar produto por dinheiro, né? Então, existe aquelas máximas que, na verdade, preço é diferente de valor. Então, quando você tem um negócio, você tem que pensar em qual o valor daquele negócio e não qual o preço daquele negócio, né? Então hoje, para quem vai empreender, é interessante pensar, essa talvez é uma das perguntas cruciais de quem vai empreender: o que eu estou entregando, né? Qual é o nível de percepção de quem receber aquilo que eu estou entregando terá do meu produto, do meu serviço? Qual a percepção dele, né? E isso vai fazer parte do meu share. Então, isso vai fortalecer o meu branding. Isso vai ter uma relação direta entre aquilo que eu estou entregando e aquilo que está sendo consumido. Então, essa é uma pergunta que tem que ser respondida no início. Para quê? Para que tudo que vai nortear o meu projeto, o meu planejamento, esteja diretamente relacionado àquilo que realmente eu quero entregar ao mercado. Eu ouvi de um grande gestor aqui do nosso município, sentado na cadeira, ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou assim: nunca coloque o dinheiro na frente. Sim. Nunca tenha como propósito apenas ganhar dinheiro, ele falou. Nossa família já quebrou umas 6 vezes e hoje ele está talvez no top 3 aí na nossa cidade em termos de sucesso, né, nos empreendimentos dele. E é uma pessoa reservada, né? Ele não se expressa muito, mas na cadeira do barbeiro todo mundo fala, né? E aí, inclusive, o Empreendicast surgiu desse desejo de trazer a experiência das pessoas para que mais pessoas tenham alcance, né? Essa é a ideia. Perfeito. Disso que está acontecendo aqui. O próprio Empreendicast também tem um propósito, né? E o propósito é esse, né? Levar informação, histórias e inspiração para as pessoas. E aquilo me chamou a atenção quando ele falou para não colocar a grana na frente, porque a grana não pode ser o principal fator. E, de fato, no meu caso, né, se fosse para trabalhar pela grana, tinha ficado onde eu estava. Era muito mais simples, só eu trabalhando, não tinha que lidar com pessoas, não tinha que ter todos esse tipo de problemas. E, às vezes, as pessoas, elas, quando vão começar a empreender, elas não levam isso em consideração. Eu vou ter que lidar com pessoas, vou ter que liderar, vou ter que contratar, vou ter que mandar embora, vou ter que todos os dias saber lidar com essas situações e essas dificuldades. E aí, quando vem essas dificuldades, se a pessoa não tem um propósito, ela acaba desistindo ou o negócio acaba sendo mal gerido e não dá certo. Então, é melhor começar da maneira correta, né? Já desde o início, com o planejamento, tendo essas certezas, fazendo para si mesmo essas perguntas. Então vale a pena, né? Buscar uma mentoria, um consultor, fazer esse planejamento antes. Vários negócios deram certo sem ter esse planejamento, né? Muitas vezes não aconteceu de uma maneira formal, mas aconteceu de uma maneira informal. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento que vocês têm, por exemplo, para oferecer, não tinha podcast ainda, não tinha internet ainda, e aí os negócios deram certo, mas não quer dizer que hoje tem que ser assim, né, José?
não existe um modelo padrão, né? Não existe, né? Mas existe sim as oportunidades. Eu sempre digo, tudo que é longe é onde eu não quero ir. Tudo que é difícil é aquilo que eu não quero fazer. Então, automaticamente, quando eu tenho o espírito empreendedor, eu sei que eu vou assumir desafios, né? A questão é se eu estou com vontade de assumir desafios, né? E esse também é um outro fator comportamental crucial em relação a esse processo, né? Porque, na verdade, quando tu empreende, tu sabe que tu vai ter, talvez, algo lá na frente, algo que vai te confrontar, né? E tu tem que estar pronto para esse confronto. Né? Você tem que estar pronto para esse confronto, para onde talvez seja uma válvula, onde tu vai alavancar os teus negócios ou tu vai declinar os teus negócios. E para cada confronto que tu tem, para cada desafio que tu tem, a gente tem que entender, na verdade, esses processos, né? Porque o desafio ele serve muitas vezes para aprendizado, né? E a questão, eu não digo às vezes somente da consultoria, mas hoje em dia, através dos podcasts, a gente vê muitos cases de sucesso onde tu consegue pegar parâmetros de pessoas que já acertaram e que também já erraram, né? Então, onde tu consegue analisar, tipo assim, poxa, essa pessoa ela comentou que ela já errou nesse processo por causa disso, disso e disso. Então, eu já sei talvez o caminho por onde eu não preciso ir. Eu posso tomar outro caminho. Talvez onde já deu certo. E não é errado também você desistir de um projeto que com certeza. Não era bem o que eu imaginava antes de você começar, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de enxergar as portas que se abrem. E aí tem uma coisa bem interessante que uma vez eu ouvi, e a pessoa falou assim: nunca force uma porta, porque você não sabe o que vai encontrar do outro lado. E muitas vezes o que está lá do outro lado pode te derrubar. E às vezes o mesmo princípio para o mesmo projeto não dar certo, ele pode ser o mesmo princípio para um projeto dar certo, né? Diríamos em Thomas Edison, né? Entendeu? Você tinha mais de 1.200 tentativas ou mais de 1.200 projetos para um projeto dar certo tendo o mesmo princípio. Hoje, dentro do meio empreendedor, você pode ter uma ideia que você pode vislumbrar, não, realmente isso aqui não vai dar certo, mas o princípio fica. E você pode desenvolver a mente criativa para que realmente ele tenha sucesso de uma outra maneira ou até num outro nicho, né? Mas o princípio e o propósito, na minha opinião, está acima do negócio do produto. O produto, o negócio, consequência o serviço, do propósito nunca é o ponto principal do negócio. Então tem gente que fala assim, não tem como isso aqui dar errado. É igual a barbearia. Exato. Eu costumo falar que tem que ser muito bom para quebrar uma barbearia. Porque o que acontece? Cara, se tu trabalhar certinho, o cliente vai voltar e tu vai sempre ter mais clientes. Não tem como não ter essa recorrência, né? Sim. E principalmente o profissional que trabalha sozinho. Se você tem uma equipe, pode até acontecer de, por causa de alguns fatores, você ter que diminuir a sua equipe, alguma coisa nesse sentido. Agora, um profissional que trabalha sozinho é mais difícil. Mas mesmo assim, se ele abrir... Eu já vi gente, né, começar negócio com um propósito errado, como vocês citaram há pouco aqui alguns exemplos. E o negócio que tinha tudo para dar certo, aparentemente era um negócio que vai estourar, vai explodir, e a pessoa teve dificuldades. Exato. Então, eu penso que hoje a gente trouxe aqui nesse podcast assim, muito assunto, muito conteúdo para pessoas que talvez, né, estavam na dúvida, pessoas que queriam se inspirar, pessoas que queriam informações para poder começar um negócio. Então, eu gostaria assim de agradecer muito a presença de vocês aqui, o conteúdo que vocês trouxeram. Com certeza não vai ser o único, o último, né? Vai ser o primeiro de muitos, porque o conteúdo que o Jairo, o Jussier trazem sempre é muito legal. E eu gostaria que vocês fizessem aí então as considerações finais de vocês e também deixassem aí, ficassem à vontade aí para deixar o contato de vocês para quem está nos assistindo aí possa usufruir desse trabalho que vocês oferecem. Para mim é um prazer, como eu já comentei aqui, né, sendo convidado por você. É uma pessoa que a gente conhece, pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né, a gente acabou tendo essa relação
né? E é um empreendedor de sucesso na nossa região, né? Então, e fica a mensagem que acredite, né? Às vezes a gente não sabe o que o Papai do Céu tem separado para nós, mas a partir do momento que a gente acredita em nós, a gente sempre tem que entender que tem alguém olhando por nós, né? E cada passo é um passo dado, cada passo é um dia a dia, cada passo é uma vitória e cada passo é um caminho que a gente está trilhando para o sucesso. A gente não pode olhar para trás. Se a gente para analisar os erros que Deus os erros talvez deu lá atrás, a gente aprende, a gente volta a planejar, a gente volta a colocar na mão do Papai do Céu e vamos para cima. E vamos para frente que a gente tem certeza que dá tudo certo. E se precisar de uma consultoria, estamos à disposição. Estamos à disposição. Eu também quero dizer que sempre é um prazer inoxidável estar com você. E é tão interessante, eu vou dou um recado final para os nossos ouvintes, né? Que nós só estamos aqui, né? Porque nós tivemos uma relação de eu ser cliente da barbearia, né? Ou seja, uma relação muito fria afasta. Uma relação de conceito que você trabalha, ela une. E na realidade estamos aqui não somente por uma relação entre cliente e quem entrega, mas uma relação de amigos. E aí quando essa relação de amigos ela tem uma extensão muito maior, automaticamente não existe contabilidade que possa estar por trás disso. Então na realidade eu quero primeiro parabenizar por esse programa, por essa ideia empreendedora que hoje aqui é trabalhada através do programa do Empreendicast, do podcast, e também dar esse relato. Eu estou há 32 anos no mercado. Eu já vi muita gente desistir e já vi muita gente prosperar e muito. E se eu fizer um cálculo matemático simples, que a gente diz uma conta de padeiro, todos os persistentes, né? Eu sempre digo, ideia, esforço, persistência, resultado. Essa é uma equação que todo grande empreendedor que tem muitos resultados, ele traz para si. Então, a gente, justamente, se você realmente é um empreendedor, você vai provar se esforçando, você vai provar persistindo, porque com certeza você vai mirar, você vai usufruir dos resultados. E não existe empreendedor de sucesso que não tenha feito essa equação. Então, é muito fácil desistir para quem não tem forças para buscar os seus resultados. É muito fácil. Aliás, é muito mais fácil desistir do que assumir os desafios dos esforços. Mas aquele que assume, ele, parafrasear o José, né, ele não vai comer poeira, ele vai fazer muita poeira. Muito obrigado aí por essa consideração, por esse apoio, por esse carinho, né, e isso com certeza é recíproco. Me sinto muito bem de estar aqui contigo, nesse ambiente fantástico aqui que foi nos proporcionado, e eu quero somente agradecer a oportunidade que a gente tem, né, nós estamos no mercado podendo potencializar empresas, acelerar empresas, não importa o tamanho, sabe? Pelo fato de você, às vezes, ser um consultor de uma empresa muito grande, quem é grande, na nossa opinião, são as pessoas. A empresa é uma consequência delas. E não talvez só, vendendo um pouquinho peixe, mas não talvez somente consultorias empresariais que a gente presta de maneira específica, mas também como treinamentos, né, voltado para algumas áreas. E também nós temos não porque é meu pai, mas nós temos também um baita palestrante motivacional para empresas, né, que eu tenho certeza que caso sua empresa precise de um palestrante, uma palestra motivacional para sua empresa, eis a pessoa. Já era aquele cara que contagia, né, que bota fogo. Nós temos um trabalho muito novo que nós estamos fazendo agora, é mentoria para executivos. Porque por trás de um negócio, por trás de um dono da empresa, existe uma pessoa. E por incrível que pareça, essas pessoas são os que têm menos amigos. Porque eles não têm com quem conversar, não têm com quem desabafar, e não tem como dar essa rota. E nós justamente estamos trabalhando a pessoa que está dentro do cargo dela. Nós não queremos saber se ela é o executivo de uma empresa de milhões de dólares. Não. Ela é um ser humano, como qualquer outro ser humano,
que tem as suas dores, as suas necessidades, e justamente tem um trabalho novo que nós estamos fazendo de, escuta aqui, vem cá, vamos bater um papo? Esquece quem você é, bota teu crachá lá, e agora estou falando com um ser humano que tem uma família, que tem filhos, que tem negócio, que tem um sonho de criança e que automaticamente, já dizia, e eu falo muito em família também, que nenhum sucesso dos negócios justifica um fracasso de família. Então nós temos trabalhado não somente as questões pessoais, as questões das amizades, as questões do negócio em si, porque essas pessoas às vezes vestem um personagem e muita gente conhece só o personagem, mas não conhece a pessoa. Eu conheci grandes executivos que tomavam 6 faixas pretas para poder dormir uma noite de sono. Isso não pode acontecer com os grandes empreendedores. Não precisa acontecer, né? Não. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Esse podcast está no nosso canal, você pode acessar aí pelo canal Empreendecast. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com seus amigos, ativar as notificações. Todas as semanas a gente vai falar sobre empreendedorismo aqui no podcast. E não podemos esquecer que de uma maneira ou outra todos nós somos empreendedores de alguma forma. Com certeza. Então todas as semanas nós estaremos aqui trazendo um conteúdo para você poder crescer, para você poder se inspirar e cada vez mais fazer esse mundo melhor, porque afinal de contas esse é o nosso propósito.